Olá, eu sou Eduardo Paradela e você está no Zoe 26, um espaço para conversas que não cabem na caixa. Corpo, mente, saúde e espírito. E é sobre isso que a gente está aqui hoje para falar, não é, Max? É isso mesmo, Eduardo. Eu sou o Max Wanderson e hoje eu quero apresentar para vocês o nosso convidado especial, o nosso querido pastor Bené Gomes. Pastor Bené Gomes é vice-presidente da Nova Igreja, que fica localizado aqui mesmo, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Além disso, pastor Bené Gomes, que todos conhecem, é cantor, escritor e compositor. Autor de diversas canções que ganharam repercussão pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu, se fosse você, não sairia da cadeira nesse momento, onde quer que você esteja, para ouvir uma mensagem que certamente vai tocar o seu coração. Seja muito bem-vindo, querido pastor Bené Gomes. Que honra tê-lo junto conosco. Eu estou aqui arrepiado, pastor. E eu vou dizer uma coisa, Max. Esse episódio hoje é para ver, rever e ver de novo. É para deixar na galeria dos favoritos, viu? Eu tô já começando a me sentir constrangido, né, gente? Assim, já quase que meio pressionado. Olha só, Eduardo, Max, obrigado pelo convite, né, pelo carinho de vocês. E conversando assim, rapidinho, a gente entendeu o propósito, né, do podcast, de gerar uma certeza de que ciência e fé não são antagônicos. Né? Eles podem caminhar juntos e a gente tem visto. Desde que eu me converti em 1974, lá na cidade de Goiânia, tinha uma frase que me acompanhava. Uhum. Né? A verdadeira ciência comprova a Bíblia. Ela consegue comprovar o que a Bíblia lá em tempos tão longínquos já falava. Gente, é um prazer. Parabéns pela iniciativa do Zoe 26, né? Do podcast Zoe 26. Cara, vamos tentar contribuir da melhor maneira possível com aquilo que a gente tem experimentado, né, ao longo dessa jornada. Eu me converti em 74 com 15 anos. Então, eu nasci em 59 e logo estou com 67. Né? Mas o menino ainda. Barmando aula. 67. O Matheus gostou. O Matheus sensacional. Aproveitando, pastor, já que o senhor falou da idade, da caminhada. Pastor, conta um pouquinho como começou a sua caminhada com Jesus. Conta esses detalhes pra gente. Pois é, olha só, é muita história, né? Muita história. Cara, eu vim do lar católico, né? Um tio padre e 3 de meus irmãos estudaram para seminário para ser padre. Um estudou 3 anos e outros 2 estudaram 5. Saíram, mas a nossa família ela tinha esse ambiente religioso, católico, muito positivo na minha criação. Eu não entendia muito bem tudo que acontecia na missa, por exemplo, mas o ambiente espiritual me fazia bem. Havia um ambiente espiritual, digamos assim, místico. Foi a primeira ligação que eu tive com algo que era invisível e imperceptível aos olhos humanos, né? Então, assim, eu ia à missa. Eu não ia à missa toda semana, tem que ser honesto, né? Eu ia todo dia. Uau. Todo dia com a minha mãe. A minha mãe foi uma mentora espiritual. Ela tinha um envolvimento maior do que o meu pai, mas meu pai sempre foi muito católico. E, na verdade, eu me sinto honrado por ter nascido na família que eu nasci, embora eu tenha sido o 13º filho. Eu fui o último filho, caçula, de 13. Uau. Meu pai e minha mãe nasceram no interior de Goiás, numa cidade chamada Pirenópolis. Os 5 primeiros filhos nasceram lá, deles. Os 4 do meio nasceram em Goiânia, na capital. E os 4 últimos, nos quais eu estou incluído, nascemos em Abadiânia. É uma cidade que hoje fica entre Anápolis e Brasília, né? Entre Goiânia e Brasília passa Anápolis, Abadiânia, Alexânia, Brasília. O meu pai, ele quis dar
para mim, um nome de um músico chamado Antônio Carlos Gomes. Esse seria o meu nome, Antônio Carlos Gomes, que é o compositor do Guarani, um músico maestro do Guarani, um grande maestro de Campinas, que é o autor do Guarani. E por conta dessa peça, o Guarani, dessa obra-prima, tem um time de futebol lá em Campinas que foi fundado em homenagem ao Carlos Gomes, que é o Guarani. Que está mal das pernas, né? Convenhamos. Mas na hora de registrar, a minha mãe interviu e disse assim: Antônio, não vou botar Antônio. Você se chama Benedito e não tem nenhum filho que tenha o seu nome. Então nós vamos colocar Benedito Carlos Gomes. Então o Carlos Gomes veio por conta do músico e provavelmente de um desejo do meu pai que eu fosse um músico. Né? Já sabia. Já projetando isso. Já projetando. Né? Exatamente. E a minha mãe, com o nome Benedito, que repete o nome do meu pai, Benedito, vocês sabem, vem do latim benedictus, que quer dizer bendito, abençoado, bem-aventurado, feliz, muito feliz, segundo o dicionário Aurélio. Então, assim, cara, eu fui premiado, né, honrado pelos meus pais com o nome do meu pai, Benedito, abençoado, e o Carlos Gomes, uma homenagem a um grande músico, maestro de repercussão internacional, né? Então, a música nasceu comigo. Agora, a experiência cristã, ela foi acontecendo até que aos 15 anos, já morando em Goiânia, num movimento para-eclesiástico chamado MPC, Mocidade para Cristo, MPC, porque, com certeza, eu não me converteria numa igreja evangélica, eu tinha ojeriza de crente. Como católico, a gente tinha, assim, uma prevenção. Naquela época, né? Hoje as coisas estão bem melhores. Eu trabalho há 18 anos com a Unidade dos Cristãos, eu trabalho há 18 anos com um padre, Antônio José, que é da paróquia do Meier. Né? Nós temos um trabalho, todo mês a gente se encontra, um para a gente poder conversar, ter comunhão, e outro, a gente se reúne no nosso público. Só para vocês terem ideia, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, né? Mas agora em agosto a gente vai ter um evento deles na Nova Igreja em Ipanema. Você estava falando da Nova Igreja na Barra, mas além da Nova Igreja na Barra, nós temos outros campos aqui, né? Temos o campus de Ipanema, temos o campus de Campo Grande, Niterói e Nova Iguaçu, que é o campus Caçula. Inclusive, o senhor que está à frente do campus de Ipanema. Quem está à frente lá, na verdade, é o pastor Timóteo Gomes e a esposa dele, a minha nora, né? É o meu filho. E a gente está como auxiliar. Por quê? Porque o nosso ministério ainda é bem requisitado extralocalmente. E vocês sabem, acho que se não experimentaram isso, vocês sabem que, cara, conduzir um rebanho local, uma igreja local, requer tempo. Você não pode ficar saindo toda hora, né? todo final de semana, você tem que dedicar tempo. Então, eu falei, Timóteo, eu não quero ser o pastor de frente, eu quero que você sejas o pastor sênior, e seu pai e sua mãe vão te ajudar, vão te apoiar naquilo que você precisar. E a gente está indo muito bem, graças a Deus. Então, aos 15 anos eu me converti, mas antes de me converter, aos 10 anos de idade, um irmão meu comprou um violão. Comprou um violão na intenção de aprender, isso em Goiânia, e deixou o violão lá perto da cama dele. E assim que ele comprou o violão, ele arrumou um emprego para trabalhar, né? Ele estava desempregado e pensou assim, nesse tempo de desempregado eu vou estudar para não ficar quieto, para não ficar sem fazer nada. E era um violão muito interessante, porque ele era um violão menor, de dimensões menores. E eu, com 10 anos ali, eu falei assim, cara, eu quero aprender. Peguei o violão e comecei a tocar. Pedi tinha um irmão que tinha alguma noção, me deu. Aí o outro irmão chegou assim, você quer aprender mesmo? Quero. Então vou comprar um método para você. Comprou o método Paulinho Nogueira e coincidiu que era na época de férias, dezembro, naquela época a gente tinha férias de dezembro, janeiro e fevereiro, integralmente, né? Só voltava em março. Cara, eu mergulhei nesse método, estudando 8 horas por dia, sabe assim, recusando os coleguinhas, né? Vamos jogar bola, foco assim, um hiperfoco, eu diria hiperfoco, mas uma paixão profunda. Quando você tem paixão, essa palavra disciplina para você não existe, você não precisa disso, né? Aquilo, você vai disciplinar o quê? Você só vai se dedicar com prazer, com alegria àquilo. Então,
nesses 3 meses eu consegui absorver bastante coisa de violão básico, digamos assim. E a relação mais longeva que eu tenho hoje é com o violão. Porque se eu tenho 67 e eu comecei com 10, então são 57 anos, praticamente assim, meu companheiro do dia a dia, né? Uau. E eu tenho 44 anos de casado, vou fazer em dezembro, 44 anos de casado, e 52 anos agora, em setembro, de convertido na MPC. Da MPC, depois de algum tempo, eles orientam que você vá para uma igreja. Eu me converti e continuei católico. Tem uma história interessante. Eu estou falando muito, né? Não, por favor. Por favor. A gente quer ouvir a sua história. Tem uma história muito interessante, porque ao me converter, eu não liguei conversão com sair da igreja católica. Eu não liguei. Eu falei, eu estou convertido, recebi Jesus e vou continuar na igreja católica. Vou continuar. Tanto é que houve uma reunião da minha família, meu pai, minha mãe, os meus irmãos, dizendo assim, cara, você vai trair a nossa religião agora que você recebeu Jesus? Eu falei, como assim? Você não vai sair da igreja católica? Eu falei, não vou sair da igreja católica. Eu converti e vou continuar na igreja católica. Algum problema? Não. Aí a reunião já acabou ali. Não teve discussão, não teve nada porque... E essa era a minha intenção. Só que eu fiz um movimento diferente. Eu peguei uma Bíblia católica, né? E levei, porque na minha casa tinha essa Bíblia católica, dos meus pais. Eu levei para a missa. Então, todos os dias eu levava a Bíblia para... E quando o padre, no sermão, falava assim, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Lucas, eu ia lá na Bíblia, comecei a manusear, né? E acompanhar. Então, o que ele falava lá, eu conferia aqui. Chegou uma senhora para mim num dia e disse assim, o que é isso, meu filho, que você está trazendo? Todo dia eu vejo você trazendo aqui. Falei, a Bíblia. Não, mas a Bíblia é coisa de crente. Não, essa aqui é nossa. Era nossa, católica. Para resumir a história, daqui a pouco nós tínhamos ali já umas 20 pessoas com Bíblia, toda a missa. O padre estranhou o movimento, me chamou junto com meu irmão e a noiva dele na época, e disse assim, olha só, Bené, aqui nós entendemos que a Bíblia ela não é apropriada para quem é leigo, só quem é do clero, porque ela é muito complicada, ela demanda uma interpretação mais profunda e tal, e a gente não entende que todo mundo pode ter acesso à Bíblia. Então é o seguinte, se você quiser continuar trazendo a Bíblia, você não é bem-vindo mais à missa. Agora, se você não trouxer a Bíblia, você pode continuar vindo à missa. Eu ouvi, respeitei, e falei, padre, eu vou responder para o senhor depois, porque eu preciso consultar meu pai. 15 anos de idade. 15 anos de idade, já com esse embate pela frente. Falei, pai, olha só, eu sou católico a vida inteira, o senhor é católico, nós somos católicos. Comecei a levar a Bíblia, o senhor sabe que eu tive uma experiência com Jesus, comecei a levar a Bíblia para a igreja, para poder acompanhar. A única intenção, eu não queria contestar ninguém, eu estava acompanhando. Mas o padre falou isso e isso. Aí ele falou assim para mim, filho, entre a Bíblia e a Igreja Católica, você fica com a Bíblia. Meu pai é católico, e ele não deixou, até morrer, ele foi católico. Mas esse foi o conselho dele para mim. Eu falei, pai, o senhor está sabendo o que o senhor está falando? Tô. Eu quero que você fique com a Bíblia. Pai, mas então o senhor está me autorizando, porque eu preciso de uma igreja. O senhor está me autorizando aí para uma igreja cristã, uma igreja evangélica? Tô. Você pode procurar e pode ir. Eu vou te abençoar. E aí eu fui para uma igreja batista. Então, assim, logo depois, hoje quando eu falo sobre isso com o padre Antônio José, ele falou assim, gente, que bobagem, a gente perdeu você por bobeira. Um dia na igreja, ele falou, olha gente, olha a experiência que o Bené teve, que ele não pôde levar a Bíblia para a igreja, lá em Goiânia. Eu quero saber quem é que trouxe a Bíblia aqui hoje. Ele, padre, falando com os católicos, com as ovelhas dele lá, os fiéis dele. 90% levantou a Bíblia. 90% do povo da paróquia com a Bíblia levantada. Então, assim, eu creio que faltou a esse padre maturidade, talvez assim, mas como a gente entende... Deus tem os seus caminhos. Exatamente onde eu colocar. Como tudo coopera para o bem, tá? Então, assim, eu entendi que foi. Mas eu
praticamente eu fui convidado a ser da Igreja Católica. Eu fui convidado a sair, uma vez que eu não iria mais levar a Bíblia. Aí eu respondi para o padre, eu conversei com meu pai, e eu vou procurar uma outra igreja, ele me autorizou, me abençoou e tal. E foi assim, né? Um pouco da minha história no início. E onde entra a música nisso tudo, pastor? Com 2 semanas de convertido, como eu tocava violão, né, e eu tinha um bom ouvido, eu conseguia tirar facilidade, com muita né? facilidade. O que era cifra eu conseguia. Partitura eu tinha um pouco mais de dificuldade, né? Mas assim, se eu dedicasse a estudar, a ver, eu conseguiria também. Mas não era a minha praia. Quando eu fui estudar violão clássico, o próprio professor disse assim, Bené, você vai conseguir o violão clássico. Você é um bom músico. Mas a sua praia é harmonia e improvisação. Se eu fosse você, eu se dedicaria a isso. E foi, então eu segui o conselho do professor e fiquei só na harmonia e na improvisação, né? Então, com Parece 2 que deu semanas... certo, né? Parece que sim. Com 2 semanas de MPC, a gente se reunia em colégio, tudo, não era numa igreja. Alguém descobriu, falou, Bené toca violão e tal. Faltou alguém para tocar naquele dia, os corinhos, né? Naquela época eram os corinhos. Aí eu comecei a tocar, aí comecei a fazer parte regular de uma escala, né? Então a música começou ali. E a primeira referência que eu tive no meio cristão foi Vencedores por Cristo. Que nesse ano de 74 eles já tinham um álbum, e cada ano eles tinham um álbum, né? Até que em 84 mais precisamente, eu entendi, já na comunidade evangélica, já tinha saído da Igreja Batista, estava na comunidade evangélica de Goiânia, que Deus tinha algo diferente. Na Igreja Batista, eu participava do coral, mas eu não me sentia bem participando do coral, assim, alguma coisa dizia, cara, isso não é bem o meu chamado. Ainda não era aquilo. Não era aquilo. Aí, uma vez por mês, o pastor dava um espaço para nós num culto de domingo à noite, para poder a juventude tomar conta. Então, eu ia lá e nós éramos cover dos Vencedores. Nós tocávamos músicas do Vencedor. Com o passar do tempo, a gente foi tendo contato com igrejas da Argentina, igrejas do Paraguai, igrejas do Chile. Então, alguns cânticos a gente foi fazendo versão, né? Aí começamos a ter também contato com uma igreja lá em Oregon, Portland, nos Estados Unidos, Bible Temple, que tinham também um material e a gente começou a fazer versão deles e tal. Então, nós começamos a diversificar, sair dos Vencedores, entendemos que os Vencedores, eles eram muito mais assim, uma música evangelística do que uma música congregacional. E o anseio do meu coração era ver a igreja adorando, não era ver a igreja ouvindo um coral, não era ver a igreja ouvindo um conjunto, era a igreja cantando, vindo junto. É isso que queimava no meu coração. Adoração. Adoração congregacional, uma adoração comunitária, coletiva. Então foi por aí que Deus conduziu o meu ministério. Em 84, como eu estava dizendo, foi quando nasceu o Timóteo, meu filho, e nesse ano eu participei de um retiro. E numa palavra desafiadora do pastor ali no último dia, ele perguntou assim, qual é a fonte que você gostaria que o Espírito Santo inaugurasse na sua vida? Conversa com o Espírito Santo agora. Ele tem uma nova fonte para vocês. Para você ali, era 400 líderes que estávamos ali, né? Da comunidade evangélica de Goiânia, que na época devia ter umas 1.000 a 1.500 pessoas. Cara, uma conversa muito, muito focada com o Espírito Santo, eu me esqueci completamente do que estava ao meu redor, daquelas 400 pessoas que estavam ali comigo, e numa conversa assim, muito direta com o Espírito Santo, eu coloquei para ele que eu queria compor músicas. E tem muitos detalhes. Eu quero compor músicas. Aí ele falou assim, que tipo de música você quer compor? Eu falei, cristã. Não. O Espírito respondeu, sim, filho, eu estou sabendo que é música cristã. Mas mesmo no meio cristão existem 2 tipos de música. Eu falei, caramba, meu Deus, que mistério, né? Tem um tipo de música que ela vai só até a alma das pessoas. Mas eu posso te dar uma música que vai além da alma. Vai até o espírito das pessoas.
Porque o homem é espírito, alma e corpo. Ele não é só alma e corpo. Então, a alma, obviamente que, para quem é músico, ela praticamente basta, porque é o lugar das emoções, dos sentimentos, da razão, né? A pessoa tem uma letra inteligente. Eu gostava muito das letras do Chico Buarque, né? Quando eu não era convertido ainda, eu ficava impressionado com a inteligência com que ele compunha a letra, né? Mas gostava também de músicas que mexiam com o sentimento da gente, né? Naquela época, a Jovem Guarda, né? Roberto Carlos, Erasmo Carlos e a turma dali. Então, assim, a minha infância foi com MPB e com a Jovem Guarda. Mas, quando com 15 anos, eu estava já com 25 anos, quando eu tive essa conversa com o Espírito Santo. E ali eu entendi que tinha uma música mais profunda, né? Não sei se vocês sabem sobre o tabernáculo de Moisés. Ele tinha 3 compartimentos, o tabernáculo de Moisés. Tinha um átrio, o santo lugar, onde os sacerdotes se reuniam para fazer os sacrifícios, pelo pecado, pela culpa, a oferta e tal. E depois tinha o Santo dos Santos, tinha um véu. No Santo dos Santos só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. E ali estava a arca, que sempre simbolizou e representou a presença de Deus. Então, ali no tabernáculo de Moisés, estava a presença de Deus no Santo dos Santos. Então, foi isso que Deus falou comigo. Olha, eu quero que você leve a minha presença para o Espírito, que é o lugar mais secreto e íntimo do ser humano. Cara, e fui nessa, assim. Houve um tempo de preparo, mas daqui a pouco as músicas começaram a fluir. Eu tive um acidente seríssimo antes de começar a compor, antes dessa fonte jorrar. Em outubro de 85, eu provoquei um acidente numa rodovia federal, onde uma pessoa veio a falecer, o motorista do outro lado se quebrou todo. Eu tive algumas sequelas menores, né? Mas foi um tempo de muita... Foi grave, né? Foi grave e foi um tempo, assim, de depressão na minha vida, né? E é incrível porque Deus, ele tem uma maneira de agir. Ele gosta de dar a volta por cima para quem está no caos, assim, de organizar, de agir de uma forma que você não tem dúvida que é Deus, porque se você não tem ânimo natural, você não tem motivação. Eu não tinha ânimo para tocar violão, eu não tinha ânimo para cantar, eu não tinha ânimo para nada. Eu estava muito, assim, triste, profundamente angustiado com toda essa situação que eu produzi, me sentindo extremamente culpado. E ali num dia Deus falou assim: pega o violão e me agradece porque eu te livrei da morte. Eu quero que você saiba que naquele acidente o inferno te reivindicou para que você morresse. Mas eu te guardei, eu estendi minha mão e guardei você. E aí me veio a primeira música, que é Quem Pode Livrar. É uma música que é bem conhecida no meio evangélico. O padre Marcelo Rossi gravou ela, né? Será que a gente consegue ouvir um pedacinho? Claro, claro. Deixa eu lembrar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Coisa linda. Fantástico. E tem um lance interessante com essa música, porque eu fiquei muito animado, assim, cara, eu praticamente revivi, né?
E entendi que era a fonte que eu tinha pedido há um ano atrás. Foi exatamente em outubro de 80. Não, foi em outubro de 84. Em outubro de 85 teve esse acidente e foi quando eu compus essa música. Eu entendi que era o início de um novo tempo na minha vida. Tá? Só que quando eu fui apresentar a música para a igreja, imaginando que a igreja ia abraçar a música, assimilar, absorver, a igreja não assimilou. Ou seja, eu cantei uma vez, 2, 3, 4 vezes. Não veio de primeira. Assim, a igreja cantou, mas não assimilou, não adorou, não ministrou. E eu voltei para casa muito frustrado e falei, Deus, o que está acontecendo? Meu filho, calma. Não é no seu tempo e não é do seu jeito. Não é no seu jeito e não é no seu tempo. Não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é do seu modo. Vocês entendem isso, né? O Zoe 26, o podcast aqui, não foi exatamente do jeito e não foi no tempo de vocês. Foi no tempo de Deus. Porque você faz planos, mas a resposta certa, né, vem do Senhor na hora certa. Aí, passado, isso foi em 85. Quando foi em julho de 86, um outro dirigente de louvor da comunidade de Goiânia falou assim para mim, Bené, eu estava orando hoje e o Espírito Santo falou para a gente cantar Quem Pode Livrar. E eu me lembro que a minha reação foi imediata. Falei assim, cara, não vai dar certo. Olha, não deu. Eu que sou o autor da música, tentei ensinar e a igreja não assimilou. Eu falei assim, e é tranquilo, tem igreja que tem músicas que a igreja não assimila, e tem músicas que a igreja assimila. Eu fui nesse viés com ele. Mas ele falou para mim assim, cara, mas eu tô com fé. É hoje. É hoje. Falei, então tá bom. Falei igual o Silvio Santos, né? Por sua conta e risco, né? O Silvio Santos tinha essa frase. Né? Cara, é inacreditável o que aconteceu através do Quem Pode Livrar, que eu acabei de cantar aqui naquele dia. Falei assim, gente, mas o que aconteceu? A mesma música, o mesmo público, os mesmos músicos, os mesmos acordes. Só que foi um dirigente diferente, não fui eu, né? E aconteceu. Aí depois eu também cantei a música e a igreja assimilou. Então eu fiquei pensando assim que muitas vezes a gente não espera a coisa amadurecer, né? Sabe quando você pega uma fruta que está verde ainda, ou está de vez, quando você vai comer, não é, sabe, não é gostoso, não falta sabor. Falta aquele sabor, né? Então, mas eu aprendi com isso. Tanto aprendi que a segunda música que Deus me deu, eu não falei com ninguém, eu fiquei quieto. Tem um ditado popular muito interessante, né, que vocês já devem ter ouvido, que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Né? Então assim, eu falei, cara, olha só, eu fiquei muito entusiasmado com Quem Pode Livrar e fui querer ensinar e eu acho que eu fiz no meu jeito e na minha hora e não foi bom, né? O fruto estava de vez, ainda não estava maduro. Então essa eu esperei, cantei no meu tempo de oração com Deus, eu, minha esposa, a gente cantando ali, sentindo a presença de Deus com ela, até que num dia, num ensaio, isso uns 2 meses depois, ou 3, alguém perguntou assim, alguém aqui tem uma música nova para ensinar pra gente? E eu falei, bom, o meu nome não é alguém, eu me chamo Bené. Né? Se ele falar o meu nome, eu estou entendendo que Deus quer. Eu estava pensando ainda, porque isso foi pensamento. Ele falou assim, Bené, você tem uma música nova? Aí eu ensinei essa música nova. Tá? Quando eu ensinei a música nova, assim, a aceitação foi imediata. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, quando a gente cantou com uma igreja, foi assim, uma das experiências mais profundas e impactantes que eu já tive na minha vida. Eu nunca tinha visto uma igreja similar, absorver e adorar com tanta intensidade como naquele dia. Isso foi ali em outubro de 1986. Passado 1 ano e pouquinho, nós resolvemos então gravar as músicas que Deus estava nos dando. Por conta de uma apurrinhação da igreja. A igreja ficava apurrinhando a gente, falando assim, cara, olha só, a gente ouve essas músicas aqui no domingo, essas músicas são maravilhosas, a gente não encontra elas em lugar nenhum, não toca em rádio, sabe? A gente não tem um disco, a gente não tem nenhuma fitinha. Por que vocês não gravam pelo menos uma fitinha com essas músicas?
Aí nós resolvemos fazer um trabalho mais profissional, contratamos o Azaf Borba. Contratamos, não. Nós chamamos o Azaf para poder nos ajudar e ele, muito gentilmente, foi até Goiânia, porque ele é de Porto Alegre, foi a Goiânia. Quando ele ouviu as músicas, que nós tínhamos umas 10 músicas assim prontas, ele ficou muito impressionado, né? Aí ele falou, cara, olha, vai ficar um bom trabalho. Aí gravamos. E então, quando ficaram prontos, primeiro ficou pronta a fita, depois ficou pronto o CD, que era aquele bolachão, né? O LP, né? Long Play, LP, né? E aí a gente teve um consumo na igreja local, que era para nós era o suficiente, né? Mas alguém que veio de fora estava lá visitando, ouvindo as músicas, levou o DVD, não era nem DVD, né? Levou o CD, o CD não, o long play, a fitinha, e as músicas começaram a serem ouvidas. Eu me lembro de uma experiência que eu trabalhava a semana toda, eu trabalhava como programador de computação, mas no sábado eu tinha livre. Então eu peguei uma caixa de CD com 25, cada caixa tinha 25 LPs. E tinha umas três livrarias evangélicas em Goiânia. Por conta própria. Eu peguei por debaixo do braço, fui numa livraria e falei, olha só, nós temos aqui um produto e a gente precisava pagar a prensagem, né? Eu preciso vender e tal. Ah, não, meu filho, não interessa. Agora, final de ano, a gente já tem um estoque aí pronto para o Natal e tal. Isso já era em novembro. Aí Deus me deu uma estratégia assim. Eu falei assim, cara, fala o seguinte, eu vou te dar de brinde esse LP, você ouve. Eu vou ter que ir nas outras lojas, depois eu passo aqui e vejo o que você achou. E fiz isso com as 3. Quando eu fiz com a terceira, eu voltei para a primeira. Quando eu voltei para a primeira, o cara falou assim, graças a Deus você voltou, eu estava com medo de você não voltar. Que era a caixa toda. Não, ele não falou da caixa toda, ele falou assim, o que você tem em estoque? Eu falei, sei lá, nós fizemos 1.000, 500 a igreja consumiu, deve ter perto aí de 400 e pouco. Eu falei assim, eu quero tudo. Eu nunca vi nada igual, porque a primeira música era o A Único. A primeira música era o A Único. Então, assim, parece que até nós usamos de estratégia, né? A gente não entendia nada de marketing, nada. A gente só colocou lá assim, vamos colocar o Único, acho que é legal. Mas estava inspirado por quem entendia. Hã? Estava inspirado por quem entendia. Ah, sim. Estava dirigido. E aí, rapaz, qual não foi a nossa surpresa quando começou a vender? Tivemos que estruturar uma livraria, tivemos que estruturar um departamento dentro da igreja só para cuidar de vendas, de fitas. E aí começamos uma série chamada Série Adoração, né? Adoração 1, aí o outro ano, Adoração 2, gravamos outro álbum. Então, fomos até o Adoração 14. Terminamos o Adoração 14 com a MK aqui no Rio de Janeiro. A MK nos contratou para os nossos últimos 3 trabalhos, álbuns com a série Adoração. O 12, o 13 e o 14 nós fizemos aqui. Então os 4 primeiros foram em Goiânia, mudamos de Goiânia para Brasília, aí fizemos lá em Brasília dos 5 até o 11, e aí começa a vir as bênçãos, né? O Kleber Lucas começou a cantar com a gente, a Ludmila Ferber começou a cantar com a gente, né? E nós tínhamos um time muito bom de pessoas, a Nádia Santoli, e que vinham, aprendiam do Koinonia, eram discipuladas na adoração e depois voltavam, iam para as suas igrejas e tudo. E a gente começou a ficar bem conhecido. Mas nunca, em momento algum, eu pensei em largar o sacerdócio ou o pastorado para me dedicar só à música. A gente poderia ter se estruturado melhor, né? Como, por exemplo, Diante do Trono, que veio depois, se estruturou. Aí sim, eles tinham uma estrutura. O meu anseio era servir na igreja local. Eu queria, sabe, ser uma bênção para os meus irmãos ali naquela igreja. Eu não tinha esse sonho de ir muito longe, né? Mas foi por aí. Agora, pastor, o senhor falou, falando de música aqui, o senhor falou de uma canção que ela se tornou um clássico do mundo gospel. Sim. Não só no Brasil, sim, bem pelo mundo afora. Como nasceu a canção Ao Único? Pois é. Como nasceu essa canção, pastor? Pois é, cara. Deus é bom, né? O tempo todo. Todo tempo. Né? Todo tempo Deus é bom. No natural, eu continuava trabalhando, né, numa estatal, lá em Goiânia.
muito, muito bem remunerado, muito bem colocado, um profissional de sucesso. No casamento, agora eu estava indo melhor, porque o início foi difícil, quando o Timóteo nasceu, mas agora a gente já estava com um segundo filho, que era uma menina. Então a gente estava com um casalzinho, a família estava completa, a gente até não pensava mais em ter filhos, mas veio a Samara, né? Vocês conversaram com ela, minha filha, que é a terceira. Quando nasceu a Maressa, foi em junho de 86. Aí em julho, um mês depois, a gente já pegou ela e já levamos para Brasília. Morávamos em Goiânia, fomos para Brasília para o primeiro encontro nacional em Brasília de louvor e adoração. Azaf Borba, Ademar de Campos, um pessoal na época era a comunidade evangélica do Rio de Janeiro, mas que hoje é a Zona Sul do Marco Antônio. Tá? Nós tínhamos esse pessoal do Bible Temple, que era o Mike Harron, que veio, era o principal músico lá de Oregon, Portland, que veio também para ministrar para a gente. Então, assim, foi um evento que aconteceu no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em 86. E só para lembrar, os mais antigos vão se recordar que 86 foi o ano em que no Brasil o governo estabeleceu o Plano Cruzado. A moeda, então, se tornou cruzado, saiu de cruzeiro, passou a ser cruzado. Tá? O cruzado, durante um ano, os preços foram congelados. Então era uma maravilha, porque você não precisava mais de fazer compra para o mês todo. Aquela correria daquele tempo. Aquela correria, aquela coisa assim. Você tinha que comprar para economizar, porque no outro dia os preços já podiam estar, né, aumentados. Eu havia passado um processo difícil com toda essa questão do acidente, e que afetou meu casamento e a minha vida emocional. Então, assim, eu estava muito para baixo ainda, apesar de ter composto o Quem Pode Livrar, e apesar de já ter tido uma recuperação quando o Quem Pode Livrar finalmente começou a ser absorvido pela igreja. Então, eu cheguei com uma moral um pouquinho mais elevada nesse evento, tá? Mas eu não ministrei. Eu só participei, assim, assisti, né? Claro, eu louvei, adorei. E teve um dia pela manhã que o Azaf estava ministrando uma música e ali eu tive uma visitação de Deus, uma visitação muito forte. Eu entendi que era para me curar. Então, assim, eu devo ter chorado 1 hora, assim, muito intensamente, mas sentindo cura, chorando na presença de Deus, sabe? Quando eu voltei para Goiânia, eu voltei com meu coração aquecido. Isso foi no final de julho. Eu voltei com meu coração aquecido. Então tem um fenômeno muito interessante que acontece na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que às vezes a sua mente ela está envolvida com uma coisa, mas o coração está em outro lugar. Então meu coração estava aquecido. E eu tendo que trabalhar normalmente, né? Desenvolvendo os programas, fazendo programa, corrigindo programa e produzindo. Mas eu produzia aqui, mas o coração ardia, a presença de Deus. Aquela semana toda foi marcada pela presença de Deus. Então, passou o final de julho, dia 1º de agosto foi uma sexta-feira. Como foi agora esse ano? Fazem 40 anos que eu compus o Único, 86 para 26. Tá? Como foi agora, dia 1º de agosto, foi sexta-feira. Aí eu fui para o ensaio lá em Goiânia, na comunidade evangélica de Goiânia, eram as sextas-feiras, os ensaios, e eu fui, cheguei em casa umas 10h30 da noite, com meu coração aquecido, o corpo cansado, mas o coração aquecido. Tomei um banho, jantei, porque eu não tinha jantado ainda, jantei, e falei para minha esposa, eu vou compor. Peguei um violão, deixa eu fazer como eu fiz, né? Fui para Ré maior e falei, Espírito Santo, fala comigo, meu coração está aquecido a semana toda, eu sei que tem um fruto que está para vir, eu tô gerando algo que eu sei que vai marcar a minha vida, vai marcar a minha geração. Aí eu ouvi o Espírito Santo falou assim, eu posso falar com você? Pode. Então eu vou falar. Pené, ouça o que eu vou falar. Vai dormir. Vai dormir. Eu falei assim, você tá brincando comigo? Eu fiquei a semana toda com o coração aquecido. Pega o violão.
que você está falando para eu ir dormir? E a música? Falou assim, Bené, você está tão cansado que você, daqui 5 minutos você está dormindo em cima do seu violão. Descansa. Me lembrei de um versículo, cara, que diz assim, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Uau. Salmo 126, Uau. 2c. Aos seus amados ele dá. Aí, o que aconteceu? Dormi, mas eu dormi atento, apercebido, com foco. Eu dormi, a minha esposa do meu lado, o violão estava aqui, encostado na parede, um gravador, naquela época era um gravador, uma fita cassete da BASF, uma fita virgem, nunca usada, coloquei lá, e já coloquei no pause, que era só apertar o pause e começava a gravar. Eu imaginei que Deus ia me acordar de madrugada, alguma coisa ia acontecer. Não ia passar daquela noite. Então, 1º de agosto, então já invadi dia 2 de agosto dormindo, acordei 7h30 da manhã. Fui dormir 11h30, 7h30, dormi 8 horas. No final do meu sono, eu tive um sonho / visão, onde eu me via num lugar muito deserto, um lugar de terra ferida, sozinho, e era um entardecer, e eu só, completamente só no lugar. De repente, recebo a visita de um anjo tradicional mesmo, com aquelas vestes brancas, loiro, com asas. E o anjo me dizia o seguinte, Bené, sobe nas minhas asas, porque eu vou te levar para um lugar. E a partir desse lugar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso é um sonho, hein? Eu, com total confiança, eu subi naquele anjo, né? Como se fosse assim, nas costas dele, ele voando, e eu ali. 3 coisas simultaneamente aconteceram. Primeiro, a terra que era uma terra ferida, machucada, se tornou um jardim maravilhoso, um gramado, uma relva linda. Segundo movimento, o lugar que estava escuro já por causa do entardecer, a luz começou a crescer no final do horizonte. Então eu estava indo em direção à luz. E a terceira coisa, uma música assim, lá no fundo, que vai crescendo, vai crescendo. De repente, quando o anjo aproxima da luz, eu percebo que essa luz é o rosto de Jesus sentado no trono, tá? Como se fosse um tablado no meio, assim, num campo. Não tinha cobertura, não era uma casa, não tinha parede, não tinha teto, era um campo. E Jesus sentado sozinho naquele trono. E diante do trono, assim, milhares e milhares e milhares de pessoas com vestes brancas e com a coroa na cabeça. Apocalipse capítulo 4, direitinho, Apocalipse capítulo 4. Aí o anjo me inseriu ali. Quando eu olhei, eu também estava de vestes brancas e também estava com a coroa. Mas eu estava prestando atenção na música. Eu não sei como é que era o rosto de quem estava da minha direita e da minha esquerda, mas a gente estava assim, como se fosse várias filas, né? De repente, não tinha instrumentos, não tinha cantor. Era uma música que acontecia no ambiente, mas que não era... Você podia olhar para o lado, não tinha instrumentista, não tinha cantor, não tinha nada. De repente, a música era cantada ou em língua de anjos ou em hebraico, eu não tenho certeza, era uma língua diferente, eu não conseguia entender o que estava sendo cantado, mas eu conseguia perceber o espírito, o ambiente. De repente a música ela sobe, na hora do coroamos. Veja bem, eu não tinha composto a música ainda, mas a melodia estava clara no meu ouvido. Nessa hora, nós fizemos uma fila indiana, cada um de nós, e depositávamos voluntariamente a coroa que estava na nossa cabeça aos pés daquele que estava sentado no trono, Jesus, como que dizendo, tu és o único digno de reinar em nossas vidas. Quando chegou a minha vez, eu extasiado, eu coloquei a coroa e acordei. A minha esposa já tinha saído do quarto. O quarto estava fechado. Eu tinha 2 filhos, hein? Lembra que eu estava com 2 filhos, novinhos. O Timóteo tinha 2 anos e meio e a Marissa recém-nascida, tinha 1 mês e pouquinho. Eu peguei o violão, só fiz assim na cama, ainda na cama, peguei o violão, estava aqui, liguei o pause e gravei o A Único. Sem letra. Como é que é gravar sem letra? Aleluia, aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Guardei toda a melodia ali, na base do aleluia e alguns amém, né? Aleluia, amém. Fantástico. Cara, nessa hora eu descansei, fui tomar café, fui lá. Quando foi 9h30 eu voltei e falei, Suedna, eu vou sacrificar um pouco a família, porque sábado era o dia da família. Eu falei, vou sacrificar um pouquinho, porque eu não tenho uma obra que começou ali e não terminou. Daqui a pouco eu saio do quarto. Voltei, não me preocupei mais com a melodia, eu agora fui orar, orando, tentando me conectar ao Espírito para entender a letra, porque eu precisava de colocar letra. Aí me veio, enquanto eu estava orando, 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno e imortal, invisível, a Ele honra, glória e louvor para todo sempre. Esse foi o início do A Único. Eu comecei com o segundo verso. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A partir daqui, a partir desse momento que eu vi, a Bíblia fala uma coisa interessante. É bom ilustrar, porque tem muita gente que entende a linguagem bíblica. A minha experiência ali foi como uma experiência de Elias, que estava orando para chover. Elias, ele orou durante 3 anos e meio, não choveu. Ele orou para que não chovesse e depois ele orou para que chovesse, o profeta Elias. Só que ele estava num lugar em que ele estava de joelho, com a cabeça entre as pernas, e ele só pedia para o rapaz assim, vai lá fora, era numa caverna, vai lá fora e vê se tem alguma nuvem. O menino foi 6 vezes e voltou dizendo assim, não tem nenhuma nuvem, profeta. Aí ele orava, vai lá e vê. Na 7ª vez, o menino falou assim, profeta, lá no final do horizonte tem uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Quer dizer, uma nuvenzinha. O profeta levantou e falou assim, manda avisar o rei Acabe, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva. Aquele foi o sinal. Então, 1 Timóteo 1,17 foi apenas o sinal ali. Pum. Cara, eu fiz mais ou menos, peguei um caderno, eu fiz umas 25 versões do A Único. Pegava a letra, ia aqui, tentava cantar, não dava simétrica, não combinava uma coisa ou outra, fui mudando. Na 25ª ou 26ª versão, eu gostei. Gravei, gostei. Chamei minha esposa. Das 9h30 às 11h30. 2 horas. Ali. Falei, bem, ouve aqui. Ouve um pouquinho. Porque a minha esposa sempre foi assim. Tudo que eu componho, eu mostro primeiro para ela. E aí eu mostrei. Cara, ela falou 2 coisas. Ela falou assim, essa veio de Deus. E outra coisa, ela é eterna. Uau. Aí, cara, de agosto, quando eu compus, dia 2 de agosto de 1986, até outubro, eu fiquei sem mostrar. Aí foi quando aquele contexto que eu falei para vocês do ensaio, que alguém perguntou, Bené, você tem alguma música? E aí a gente cantou. E tem uma coisa assim que é muito preciosa eu contar, porque eu nasci numa família pobre, né? Meu pai era um homem digno, um honrado católico, íntegro, trabalhador. Eu nunca vi na minha vida nenhuma pessoa que detestasse tanto a mentira como meu pai. Meu pai era um homem comprometido com a verdade. Ele era transparente. Então eu aprendi isso com ele. A minha mãe já tinha outras tendências, tá? Mas aí eu aprendi outras coisas da minha mãe. Então você pega de um e de outro e vai, né? Então assim, uma família pobre, uma mentalidade pobre. Então assim, quando eu me converti, que as coisas começaram a... Aí eu entro nessa unção da composição e componho A Único. E de repente eu vejo a minha música sendo cantada e assim, produzindo um rebuliço espiritual, uma revolução, uma dimensão de experiência das pessoas com Deus, que eu cheguei em casa chocado. Eu cheguei em casa chocado, mas motivado a fazer uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu vou fazer uma oração para o Senhor.
eu gostaria que essa música, Ao Único, que tem sido bênção na minha vida, tem sido bênção na minha esposa, tem sido bênção na comunidade evangélica de Goiânia, na minha igreja, onde eu frequento, onde eu estou lá. Eu gostaria que ela fosse cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia. Isso foi o que eu pedi para o Espírito Santo. E já assim, já com certo receio do Espírito Santo dizer assim, mas Bené, o orgulho entrou aí agora, né? Ai, não está agora, não pode cantar só na igreja. Quer que todo mundo em Goiânia cante? Imaginei por aí que a mentalidade que eu tinha de Deus era um Deus assim, um tanto quanto severo, né? E ele é de fato, mas ele é bom, ele é mais bom do que severo, digamos assim. O Espírito Santo falou comigo assim, Bené, por que você pensa tão pequeno? Só Goiânia? Só Goiânia, Bené. E outra coisa, só, desse jeito, Eduardo, só evangélicos, igrejas evangélicas, os católicos não podem cantar sua música? E eu falei, Deus, eu não estou entendendo, o que é isso? Aí o Salmo 2,8 veio assim como se fosse fogo no meu coração, Salmo 2,8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu falei, Deus, é muito para mim. Aí veio a síndrome de Gideão, né? Cara, eu sou o mais pobre, eu vim lá de Abadiane, meu Deus, eu sou um caçula. O que é isso? Eu acho que eu tô ficando doido. Pede-me, eu vou te dar as nações por herança. Cara, a única coisa que eu fiz foi assim, Senhor, eu posso então recalcular a rota? Eu não falei assim, porque ainda não tinha esse termo, né? Eu posso então mudar minha oração? Me dê as nações por herança. Que essa canção então seja cantada entre as nações. E fiquei quieto. Deus se incumbiu do resto. Essa canção hoje, eu não tenho a mínima ideia do alcance dela. Mas nesses 40 anos eu posso dizer uma coisa, viu? Ela é cantada, foi cantada e é cantada em todos os continentes da Terra. Isso eu não tenho dúvida. E ela foi traduzida para vários idiomas. Incrível. Então, assim, uma oração que eu fiz, recebi a correção do Espírito, muito amor. Né? Bené, por que você pensa tão pequeno? Vamos pensar um pouquinho mais alto. Olha só, eu tenho uma promessa na minha palavra. Pede, eu vou te dar as nações. Eu pensei, mas como é que alguém que nasceu em Abadiânia pode pensar em nações? Você entende? Mas só complementando esse testemunho, uma coisa que resolveu muito bem dentro de mim foi quando eu li 1 Coríntios 1, 26 e 27, que Paulo fala para os coríntios assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, que não foram chamados muitos de nobre nascimento, e nem muitos sábios e poderosos, segundo esse mundo. Mas Deus chamou as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas para confundir as sábias, as que não são, e as desprezadas para confundir aquelas que são. Eu te chamei, Bené. Eu te chamei. E eu falei, cara, então esse versículo justifica o que Deus está fazendo na minha vida. E aí vai, cara. E aí é tanta coisa que acontece. Vocês já ouviram falar de Deus homenagear alguém? Deus me homenageou. Bené Gomes, nascido em Abadiânia. Eu estava no aeroporto do Galeão. Já ouviram falar no aeroporto do Galeão aqui no Rio de Janeiro? Estou brincando com vocês. É óbvio que vocês ouviram. Tá? Ia fazer uma viagem do Rio para Recife e o voo atrasou. O voo ia nascer em Córdoba e veio para o Rio de Janeiro, atrasou. Teve neblina lá em Córdoba, 3 horas. Aí os caras, voucher, pode almoçar, vocês vão almoçar lá no Demoselle, que é o restaurante internacional lá no Galeão. Era no Terminal 1 naquela época. Boa pedida. Vocês não acreditam, cara. Quando eu estava indo com a turma, assim, eu estava com umas pessoas, né, que eram passageiros também, conversando. Quando eu chego perto do restaurante, eu percebo que tem música ao vivo. Alguém tocando piano. Eu falei, cara, que legal, né? Bom, né? Você vai assim. Eu gosto, né? Aí, quando eu vou chegando, eu falei assim, mas gente, essa melodia aí é muito familiar. Para encurtar a história, quando eu cheguei no restaurante que eu sentei, a mulher que estava, a pianista, estava tocando Ao Único. Uau. Ao Único.
Como eu tenho um CD que eu gravei em São Paulo, chamado A Único, que tem uma foto minha, sentado numa árvore lá no Ibirapuera. Aí eu falei assim, cara, eu vou chegar perto dessa mulher. Aí assim que ela acabou o A Único, eu falei, com licença, que música é essa que a senhora executou? Ela falou assim, não, é uma música cristã chamada A Único. Eu falei, prazer, eu sou o autor da música. Uau. Aí ela refutou no primeiro momento, assim, o quê? Eu falei assim, aqui ó, mostrei pra ela o CD, A Único, é minha composição. Meu irmão me abraçou, sabe? Essa música é uma bênção na minha vida. Aí eu fiquei curioso, falei assim, que a senhora tá aqui num restaurante internacional, tocando músicas cristãs? Falou assim, não, eu sou cristã e eu não toco só música cristã, mas as minhas primícias são para Deus. Então, eu toco umas 30 músicas aqui, mais ou menos. Mas tem aquele momento. As 3 primeiras São especiais. são especiais. Ela já tinha tocado uma, que eu não sei qual foi, ela tocou A Único, e depois ela tocou uma outra música, que é, inclusive, da comunidade da Zona Sul, chamada Rompendo em Fé, que é uma música muito conhecida também. Né? Mas eu falei assim, Deus, o senhor cronometrou tudo. O senhor viu a hora que eu saí lá do Terminal 2, vim pra cá, a mulher tocando a minha mão. O senhor quis me homenagear. É uma homenagem que o senhor fez para mim, teu filho. Muito obrigado, senhor. Me sinto muito honrado com essa homenagem. E essa sensibilidade, né, Caramba. pastor Bené Gomes, de entender que o próprio Espírito Santo estava te homenageando naquele momento, baseado em tudo isso que o senhor falou. Nós estamos chegando ao final desse bate-papo que Mas daria... eu vou pedir uma homenagem a quem está assistindo a gente, que eu quero ouvir um pouquinho do Único. Não, por favor, é isso que eu ia falar agora. Pastor, por favor, Sim. você pode tocar Gente, eu uma agradeço pra a gente. paciência de vocês em me ouvir. Paciência. Viu? Foi uma honra, assim, história e eu acho que a grande. gente bebeu muito hoje Muito, de uma fonte especial. de uma fonte especial. Quer dizer, na verdade eu falo homenagear, uso a expressão homenagear, mas assim, eu senti Deus me honrando, me fortalecendo, sabe, me encorajando. Meu filho continua, é por aí mesmo, né? Então, É isso. ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. É isso aí. Max, Lindo. Glória a Deus. Jesus Glória a Deus. recebe toda a honra e toda a glória, de verdade, Sim. Jesus. Amém. maravilhoso. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final desse bate-papo tão gostoso. Que, como eu disse, é para ver, rever e guardar E ver de nos novo. favoritos. Né? Eu quero agradecer a cada um de vocês que permaneceu junto conosco até o final desse episódio. Eu tenho certeza que vocês foram tocadas ou tocados pelo Espírito Santo. Amém. Pastor Bené Gomes, suas considerações finais. Gente, não foi bem um bate-papo, né? Foi um monólogo aqui, mas tudo bem. Acho que eu pude contar o testemunho. E eu entendo que Jesus é o nosso irmão mais velho, né? A Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele veio como unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. E a principal missão de Jesus ao morrer e ao ressuscitar foi
criar uma grande família para Deus, em que ele seria o primogênito entre milhares e milhões e bilhões, quiçá, de filhos. Então, assim, eu me sinto um filho privilegiado, um filho amado, um filho querido. E amo estar com outros filhos, né? Hoje eu estou conhecendo mais de perto, mais 2 filhos amados de Deus. 3 filhos, né? O Mateus também, né? 3 filhos amados. O Mateus, que deu assistência para nós aqui, o Max e o Eduardo. Gente, muito obrigado. E toda a glória seja dada a Jesus, né? Esse irmão mais velho que fica aí nos inspirando através do Espírito Santo, nos encorajando. Eu amo música, eu amo adoração, eu amo, cara, igreja, eu amo tudo aquilo que representa o reino de Deus. Aquilo que representa o reino de Deus. Me sinto privilegiado de poder viver na minha geração. Estou com meus filhos servindo a Deus, estou com meus netos servindo a Deus, vou ver os meus bisnetos, vou adorar junto com meus bisnetos. Estou com um projeto chamado Koinonia Gerações. Koinonia Gerações, porque o nome do nosso ministério durante todo o tempo foi Ministério Koinonia de Louvor, lá de Goiânia. Série de adoração, de 1 a 14. Mas o Koinonia Gerações é com o desejo de passar um legado. Trazer um legado para essas novas gerações que estão vindo e que estão aí aprendendo a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Já fica o convite para o pastor Bené voltar para falar desse novo projeto. Por favor. Caramba! Por favor. Falou muito, pastor. Não falou, mas falou bem. Obrigado. Obrigado, querido. Pastor, Obrigado, gente. Que honra receber. A honra é minha, Eu Max. fui muito edificado Amém. pela mensagem, Obrigado. porque é uma única mensagem. É a palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações, Glória a Deus. tocando onde o homem não pode tocar. É isso aí. Então, gratidão pela vinda do Senhor aqui. Amém. Foi um prazer. Parabéns pelo Zoe 26. É isso. Até a próxima, pessoal. Até breve.